E muitas mulheres, das mais variadas violências, elas são muito julgadas, principalmente por outras mulheres. Sim. A Porque mulher a gente é muito machista. tem muita mulher As machista. mulheres são Sim. machistas. E eu não consigo entender qual é a lógica disso, né? Poxa, é uma cultura que sacaneia com a gente em vários pontos e tem muitas mulheres que acabam reforçando isso, né? Então eu chego lá para vocês e falo, até vou uma consulta lá contigo, falo, olha, eu tô passando por isso, por aquilo. E aí pode ser que eu esteja dentro de um chamado ciclo da violência, que a gente precisa falar dele, né? Que são as fases, primeiro as agressões, que é a violência moral ou a violência psicológica, né? Depois passa por uma violência física, que geralmente é o momento em que essa mulher denuncia. E aí o que acontece? Logo depois disso, vem a chamada fase, isso é uma expressão técnica, não sou eu que estou inventando, a fase da lua de mel. O que é essa fase da lua de mel? Ele pede perdão, ele vai viajar, vai viajar, dá presente. Quanto pior a besteira que ele fez, maior é o presente que ele dá. Troca o carro. Tudo, inúmeras coisas, dependendo do setor social que a gente, né, que a gente avalia, né? E aí o que acontece? Muitas vezes essa mulher ela tem uma dependência econômica, ou em nome da manutenção da família, ou às vezes é uma pressão da igreja, da comunidade, da vizinhança. Deus me livre, estragar essa família, o que você está fazendo? Vai traumatizar seus filhos, vai crescer sem pai. E aí ela volta para esse relacionamento. E aí, se não bastasse tudo que ela está passando e quanto foi difícil voltar, tem mais uma rede de comadre aí que vai descer a lenha nela, falar que ela gosta de apanhar, exatamente. Que vai excluir. Né? Que voltou porque quis. E que ela vai ficar sozinha novamente. Exatamente. Então, eu acho que isso a gente precisa falar, né? Então, além da violência sexual, a violência moral, hoje em dia tem um crime que foi inserido na Lei Maria da Penha em 2020, que é o crime de violência psicológica. Olha. Porque até então nós só tínhamos o crime de ameaça, né? Ou de calúnia, de injúria ou de difamação. As pessoas não sabem o que é isso. Então, as pessoas geralmente falam os três juntos. Veja, injúria é o crime que aquela conduta ofende a minha honra subjetiva, é como eu me vejo. Então, afetar minha autoestima, me diminuir, me humilhar. Então, é a forma como eu me vejo. A difamação é a forma como as pessoas me veem. Então, sair falando por aí, sabe? Exatamente, né? E a calúnia é quando a gente imputa alguém um fato criminoso. Então, eu digo lá que eu vi fulano praticando um crime tal dia. Então, o que nós tínhamos era isso. Mas, às vezes, a violência psicológica, ela não se enquadrava em nenhuma dessas categorias. E como que vai mensurar isso, né? É muito difícil. Então, quando a lei vem e traz essa categoria de violência psicológica, ela está dando visibilidade para uma coisa que estava escondida. Né? Que é desde começar a proibir essa mulher de conversar. Por exemplo, a Débora, eu não gosto dela, você não vai ser amiga dela. A Lazy usa roupa de determinada forma, você não vai ser amiga dela. Não é boa companhia para você. Exatamente. Né? Ou você não pode trabalhar fora. Ou você não pode ir em determinados lugares. Ou para de falar alto. Para de falar palavrão. As críticas, né? As desqualificações. Exatamente. Isso, né? Essas abordagens que vão minando. E como diz a minha avó, minguando, né? A autoestima da mulher. Essa vítima. Exatamente. Então, isso é violência psicológica, né? Tem ainda a violência financeira, patrimonial ou econômica, que isso acontece em muitas casas, assim, sem que muitas mulheres percebam. Na verdade, sem perceber, muitas até sabem, mas acham que é assim mesmo, porque sempre foi, né? Naturalizam, acho que essa é a expressão, né? Então, é aquela mulher que é impedida de trabalhar fora, ou quando ela trabalha fora, tem uma conta conjunta que é só o marido que controla, né? Ou começa a ter que prestar conta para o marido do que faz com o dinheiro dela, ou ele começa a infernizar ela porque ela comprou uma calça jeans que custa muito caro. Então, tudo isso vai gerando atritos que vão sendo considerados relevantes para a legislação, sabe? O grande foco da Lei Maria da Penha é fazer com que as mulheres tenham liberdade para ser quem elas querem ser, da forma como elas querem ser, né? Eu acho que essa é a base de tudo isso, né?